Boa tarde, turma, mais uma vez. Estamos aqui para falar um pouquinho mais de notícia, só que agora enfocando em um tema muito utilizado, um tema muito falado, que é a fake news. E a gente ouve falar muito, né? Fake news. A vítima pode ser você, então nós temos que ter muito cuidado, muita atenção no que vamos postar, no que vamos compartilhar com os nossos colegas. Nós está nas redes sociais, na internet no geral como um todo. Então temos que ter cuidado. Prosseguindo. Fake news, o que é? É a divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news. Pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde, segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícia falsa, em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX, o termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Aqui nós temos duas imagens. Boatos no celular. Tem demais, né? Nesse período em que estamos vivendo de pandemia, saíram muitas fake news sobre o coronavírus. Então nós temos que ter cuidado ao repassar uma informação. Se não tem fonte, não repasse. Busque a fonte original. Quem publicou? Cheque o histórico. Cheque quem foi que publicou aquela notícia, para poder passar à frente essa notícia. Confira a data, se é a data atual ou se é a data antiga, porque é considerado fake news não são só notícias falsas, também pode ser notícias verdadeiras, mas antigas. Se for antiga e colocar como se aconteceu hoje, é considerado uma fake news. Vocês sabiam disso? Continuando. Não acredite em tudo que você lê na internet. Como eu já falei em sala de aula outras vezes, que a internet é tipo cobra. Ela mata e cura. Porque a cobra, se picar uma cobra venenosa, ela não pode matar, mas não é o veneno da cobra que salva, né, que faz o soro antiofídico. Na internet também é recheado de coisas ruins, que pode prejudicar muita gente, como também existem muitas coisas boas, que podem ajudar muita gente. No nosso caso aqui, está nos ajudando a dar aula para vocês, online, não é? Continuando. Se a informação que você lê tiver muitos adjetivos, desconfie. Pesquise outra fonte. Leia a notícia inteira. Está em dúvida? Não repasse. Não compartilhe. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, como mencionado anteriormente, principalmente em redes sociais. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esse site explorava conteúdos sensacionalistas, envolvendo em alguns casos personalidades importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton. Então, essas outras imagens aqui focam também a fake news. Fake news nas eleições. Existe demais, né? Os partidos, as pessoas falando mal um do outro. Então tem que checar, tem que ver se isso é verdade, para poder compartilhar, para não manchar a imagem de ninguém. Eleições limpas estão nas nossas mãos. Não compartilhe notícias falsas. Denuncie. Como funcionam as fake news?
Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam chamada Deep Web, isto é, ficando oculta ao grande público, além da finalidade puramente comercial. As fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Quem é que nunca ouviu falar de boatos sobre uma celebridade, né? Nem sempre o que é comentado nas redes sociais é verdade. O que é que acontece com as fake news? Uma empresa, uma pessoa está aqui como nessa pirâmide aí ao lado. Como representa essa pirâmide aí? Uma pessoa cria uma imagem, uma notícia falsa e publica. Pode ser publicado para uma pessoa e essa outra pessoa vai publicando para os seus grupos. Então tem que ter muito cuidado no que você está publicando, no que você está compartilhando nas suas redes sociais. Se na dúvida, não compartilhe. Continuando. Então a pessoa fica assim, ó, no escuro, ninguém sabe quem é. Quem são essas empresas que criam os fake news? Nós não sabemos, porque elas ficam no oculto, só compartilham, publicam notícias falsas. Exemplos e consequências da fake news. Qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz as pessoas ao erro. Em vários casos, a notícia contém uma informação falsa cercada de outras verdadeiras. É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fake news. E suas consequências podem ser desastrosas. Um caso que ficou conhecido e chegou ao extremo foi o da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo, em 2014. E essa história repercutiu em todos os jornais. A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida como a criminosa e acabou sendo linchada por moradores. Então veja aí o grau dessa notícia falsa, não é? Quanto é perigoso. Então, alguém falou que tinha sido aquela moradora e ela aconteceu o quê? Foi linchada pelos moradores, pelos vizinhos. Outro boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. O impacto foi tão grande que doenças como o sarampo, do qual o Brasil era considerado livre, voltaram a cometer crianças. Então, as mães ficaram com medo de vacinar seus filhos por causa dessa notícia falsa, que era: qual é a mãe que vai ter coragem de vacinar o seu filho que sabe que aquela vacina vai matar? Né? Então, se surgir uma notícia falsa dessa, logicamente que as mães vão ficar com medo e não vão vacinar seus filhos. Então, temos que ter muito cuidado, ter muita atenção no que estamos compartilhando. Um dado grave que foi constatado pelos pesquisadores de Massachusetts, do Instituto de Tecnologia nos Estados Unidos, é que a chance de uma notícia falsa ser repassada é consideravelmente maior que a de uma notícia verdadeira. Foram analisadas 126 mil notícias e percebeu-se que a probabilidade de republicar uma notícia falsa é 70% maior do que a de republicar uma notícia verdadeira. Então, por esse dado aqui, a gente tira o quanto na internet nós temos notícias falsas, não é? Então temos que ter muito cuidado, minha gente, no que vocês compartilham com os colegas de vocês. E pode ser até com os seus familiares. Como combater a fake news? Para as autoridades, identificar e punir os autores de boatos na rede
é uma tarefa muito difícil. No caso do Brasil, a legislação que prevê punição para esse tipo de crime não fala sobre internet, cita apenas rádio e televisão, que não está só na internet a fake news, também sai nos rádios e na televisão, saem notícias falsas do mesmo jeito. Alguns sites de fake news usam endereços e layouts parecidos com os de grandes portais de notícias, induzindo o internauta a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado é pouco na internet. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. No Brasil, existem agências especializadas em checar a veracidade de notícias suspeitas e de boatos, as chamadas fake news. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores para checagem de informações. Vamos analisar essa imagem aqui. Como não cair nos boatos de internet? Como não cair na fake news? Primeiro, confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade? É confiável? É reconhecida? Se for, há páginas especializadas em inventar e divulgar boatos. É preciso evitá-las. Então, muito cuidado. Use o bom senso. Seja um pouco cético em relação ao que lê. A notícia parece bizarra ou absurda? Então há uma boa chance de que não seja verdadeira. Leia a notícia completa. Não tenha preguiça de ler a notícia completa. Às vezes, o título é distorcido só para chamar a atenção. Quando você vai ler, não é nada daquilo. Coloca um título bem chamativo. Quando você vai ler a notícia, não tem nada a ver com o título, não é? A incoerência que existe entre título e notícia. Tem que ter muito cuidado. Veja se não é notícia velha, como eu falei no início dessa aula. Algumas notícias são verdadeiras, mas elas estão desatualizadas. Porque se aconteceu uma notícia antiga, foi verdadeira, mas essa notícia já passou, e ser publicada como se aconteceu hoje, agora recente, é considerada fake news, porque é um fato antigo, desatualizado. Certo? Não caia no alarmismo. Bomba! Notícias em tom alarmista não costumam ser verdadeiras. Muito cuidado. Ficou em dúvida? Não compartilhe. Não compartilhe se tiver dúvida. É melhor deletar. Vamos para frente. Por que precisamos ter esse cuidado? Porque informação é responsabilidade. Temos que ter responsabilidade em compartilhar as coisas. Tome cuidado para não compartilhar notícias falsas. A informação, certifique-se se ela é verdadeira para poder compartilhar. Certo? Agora vamos à nossa atividade. Essa semana vocês vão copiar essas questões que estão aqui na lousa, 4 questões, aliás, e vamos também para o livro didático, certo? Número 1. Pense e responda as questões a seguir. Alguma vez você leu uma notícia e depois descobriu que não era verdadeira? Como você se sentiu? Você leu uma notícia toda empolgada, achando que era verdade, depois descobre que é mentira. Como é que você se sente? E como é que você acha que o outro também se sente se você compartilhar uma notícia falsa? B. Essa notícia trouxe algum dano ou prejuízo a uma pessoa ou instituição? Né? Geralmente, quando a notícia é falsa, geralmente prejudica alguém ou alguma instituição. Como, por exemplo, se sair uma notícia falsa que o Mário Covas tem muita gente com coronavírus. Essa notícia você acha que vai causar algum dano à instituição? Com certeza. Então temos que ter muito cuidado no que falamos, no que publicamos.
C. Já compartilhou alguma notícia que não era verdadeira? Muita gente cai, né? Porque acha que é verdadeira. A gente não tem essa prática de investigar as fontes que nós temos dessas notícias que chegam direto nas nossas mãos por meio dos nossos celulares. Nós não temos esse hábito de investigar e simplesmente compartilhamos porque achamos interessante e vamos compartilhar. Muitas vezes não é nem por maldade, não é? Só por curiosidade, a gente quer compartilhar porque achou interessante. Letra D. Como observar se uma notícia é verdadeira ou falsa? Tem que investigar, tem que buscar a fonte. Essa fonte é confiável? É verdadeira? 2. Responda as questões nas páginas 62 e 63 do livro didático. Então você vai lá no seu livro didático, nessas páginas, você vai ver as questões que tem lá e você vai responder. E o número 3, ainda no livro didático, páginas 64 e 65, leia uma notícia e responda as questões do 1 ao 3. Bons estudos, se dediquem bastante. Se tiver dúvida em alguma notícia, não compartilhe. E obrigado.